Meus irmãos, graça e paz. Vamos então à leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, de 1 a 5. Hoje meditaremos nesta porção da palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, desbulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra, mas sobretudo na aplicação dela. Meus irmãos, o dia de sábado, de descanso, é um importante mandamento ensinado no Antigo Testamento. Ele não faz parte da lei cerimonial, mas da lei moral. Deus ordenou que essa lei fosse guardada no Velho Testamento como no Novo também. Tanto que os 10 mandamentos, todos são repetidos no Novo. Inclusive o quarto mandamento, que é o dia de descanso. E por que Deus estabeleceu o descanso? Quando a gente vai para a lei, por exemplo, a primeira vez que Deus deu a lei, a tábua da lei a Moisés, em Êxodo, no capítulo 20, tem os 10 mandamentos. No versículo 11, nos diz lá que Deus deu o sábado porque ele fez a criação, tudo, em 6 dias. E no 7º ele descansou. E por isso ele abençoou o dia de sábado e o santificou para que descansássemos. Então Moisés diz isso na primeira vez que cita os 10 mandamentos. Quando ele repete os 10 mandamentos para a nova geração, porque a primeira geração rebelde tinha morrido no deserto, e os filhos da geração rebelde precisavam ouvir novamente a lei, por isso Deuteronômio, a segunda lei. Moisés, no capítulo 5 de Deuteronômio, ao repetir os 10 mandamentos, ele faz aí um acréscimo, ou ele faz inclusões. E aqui, referindo-se ao sábado, ele diz: O Senhor teu Deus te tirou dali, do Egito, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então veja que, ao repetir a lei em Deuteronômio, Moisés não falou da criação, mas falou da libertação do Egito. E parece que houve uma contradição, parece que ele esqueceu o que tinha dito no primeiro, agora acrescenta outra coisa, mas não. Esses dois atos de Deus no passado em favor do seu povo, primeiro a criação. Ele fez a criação para a glória dele, mas em favor da humanidade. Colocou o homem como um exemplo dele mesmo, como uma espécie de vice-rei para governar o mundo que ele criou. E ele estabeleceu que durante os tempos tivéssemos marcações. Marcações, por exemplo, como de dia e de semanas. E na semana, dos 7 dias da semana, houvesse um para que descansássemos das nossas obras para poder glorificar a Deus. Veja que Deus mesmo não precisa de descanso. A Bíblia diz que ele não se cansa nem se fatiga. Ele não precisa de descanso. Mas o descanso é nosso, é necessário. Nós precisamos nos desvincular do trabalho para poder descansar, renovar as forças, as nossas almas, a nossa mente.
e poder também, com mais propriedade, glorificar a Deus no dia de descanso. Então, o sábado foi dado para esse propósito. Mas também foi dado com o propósito de libertação. Veja que assim como o povo do Velho Testamento estava preso, era escravo a outro povo, no caso o Egito, Deus o libertou com mão poderosa e mandou que ele guardasse esse dia de sábado como sinal de aliança entre Deus e o povo libertado, que era o povo de Israel, do Egito. Então era um sinal de aliança. Tanto é que os povos tinham algumas marcações de tempo, como meses, durante o ano, mas não tinham necessariamente a marcação de tempo semanal como o povo de Israel. Não era costume dos povos ter um dia de descanso na semana. Isso foi exatamente perpetuado na humanidade por causa da palavra de Deus. Tanto é que ainda hoje, estamos há mais de 3.000 anos das instruções de Deus por Moisés, e o sábado continua sendo um dia de descanso em toda a humanidade, é um dia não comercial, em certo sentido, é uma marca do judaísmo. A gente sabe, quando vai para o Novo Testamento, uma nova data de descanso, e falarei mais ao final, que é o domingo, que nós guardamos, estamos aqui cultuando no dia do Senhor. Deus reservou, Deus agendou esse tempo, e a gente explica no final com mais clareza. Por isso que também a cristandade legou à humanidade o domingo. O domingo, que é mais um dia de descanso, mais um dia de feriado, que aponta para esse legado do Senhor, em que a gente precisa atender à agenda dele. E paremos para descansar, para cultuar, para o bem dizer. Então, o sábado foi feito em benefício do homem, para lembrar também a redenção. Assim como o povo do Egito foi liberto, o povo de Israel foi liberto do Egito, nós fomos libertos do mundo, que é o Egito para nós. E como símbolo de redenção, nós cultuamos a Deus e desejamos o grande dia de descanso que ainda não aconteceu. Veja que o descanso de Deus começou no 7º dia, porém ele foi interrompido pela queda. Então não houve descanso em si, ainda estamos enfadados dos nossos pecados, das consequências do nosso pecado, mas almejamos o grande descanso. Quando cultuamos a Deus no dia do Senhor como hoje, estamos dizendo para Deus que o adoramos, que o glorificamos, que somos gratos pelos benefícios da sua lei por nós. E esse benefício também nos lembra, por sermos povo redimido dele, que vamos ter ainda um grande dia de descanso, como nos diz Hebreus. O descanso do povo de Israel não foi Canaã. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Esse descanso é o dia eterno, onde vamos desfrutar de trabalho, sim, mas um trabalho sem pesar, sem peso, mas vamos descansar eternamente nossas almas em Deus, nos alegrando completamente no dia do Senhor, celebrando o Senhor num mundo perfeito que Ele há de criar. Veja então que no Antigo Testamento, o 4º mandamento tinha que ser levado a sério. Havia punições para a quebra do 4º mandamento? Sim, havia. Havia pena de morte para tanto. Pena de morte. Para aqueles rebeldes, aqueles que não levassem a sério, era preciso que o próprio povo de Israel imputasse sobre os rebeldes uma punição por não respeitar a agenda do Senhor. Mas veja que o propósito em si não era a punição. O propósito em si era a alegria, a celebração da redenção, a celebração do descanso, de poder confiar em Deus. Você não se mantém trabalhando, é Deus quem mantém você. Você trabalha 6 dias e descansa 1, reconhecendo que toda a provisão é de Deus. Tudo isso era necessário, isso para libertação e alegria e prazer do ser humano. Deus criou o homem não para o sábado, mas o sábado para o homem desfrutar e para a alegria do homem. Porém, infelizmente, como tudo que é bom, e os homens se metem a mexer naquilo que Deus fez que é bom, o dia de descanso também foi colocado como peso para os judeus. Sobretudo porque eles quebraram muito. No Velho Testamento, eles não cuidaram do dia de descanso. E a gente vê isso no livro de Neemias, quando Neemias pune as pessoas, porque eles vieram do cativeiro ainda com comportamento de não respeitar o dia de descanso. E o cativeiro, 70 anos do cativeiro, o livro de Jeremias nos diz que foi porque eles não guardaram o sábado do Senhor.
A terra descansou 70 anos porque eles não guardaram o sábado do Senhor. Então, era algo sério, Deus levava a sério a sua agenda, às vezes a gente não leva a sério a agenda de Deus, mas Ele leva a sério a agenda que Ele faz conosco e espera que nós o cumpramos para o nosso bem. Veja, mas daí fiscalizar as pessoas, imputar sobre elas, muitas vezes, um peso. Os judeus, quando vieram do exílio babilônico, eles entenderam que a quebra da lei levou eles às consequências do exílio e tudo mais que eles passaram a vergonha. Aí eles voltaram com um radicalismo no cumprimento dessa lei, ao ponto de acrescentarem à guarda do sábado 39 novos mandamentos em que dizia como se guardar o sábado. Inclusive, até o que você poderia preparar de comida não poderia ser no sábado, se tivesse necessidade, mais do que uma porção do tamanho de um figo. O figo não é uma fruta muito comum entre nós, né? Mas o figo mais ou menos aí do tamanho, talvez, de um limão, e que você não poderia preparar comida porque você estaria quebrando o sábado. Então veja, eles criaram tanto rigor, tanto espaço que poderia dar no sábado, ou que poderia ou não fazer no sábado, que perderam o sentido daquilo que Deus criou o sábado. E o sábado, em vez de ser um deleite, um sinônimo de libertação, de redenção, de alegria do povo, era um peso, era uma opressão. E aqui nós temos um fato como esse. Veja que lá atrás, os fariseus que souberam da fama de Jesus, porque mesmo que Jesus dissesse, olha, não conte a ninguém o que aconteceu com você, as pessoas saíam falando. E toda a região da Judéia, toda a região ali da Galiléia, iam ter com Jesus, todos os povos, todas as pessoas iam ter com Jesus para ver, inclusive fariseus e escribas, autoridades foram ver. Mas não foram ver para aprender, foram ver para censurar Jesus. E a gente está vendo o relato de Lucas desde o início, quando os fariseus já se aproximam até mesmo do batismo de João. Por isso que João, olhando para ele, vendo os fariseus, diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles não estavam preocupados com arrependimento nenhum, estavam preocupados apenas em impor sua religião falsa. E agora, a gente tem visto a exposição de Lucas, e quando houve a conversão, por exemplo, de Mateus, que é Levi, era um publicano, cobrador de impostos, um funcionário público que cobrava imposto para os romanos, e tendo dinheiro, ele ofereceu uma bela de uma festa para Jesus, convidando os seus amigos publicanos e alguns considerados pecadores. Os publicanos eram considerados grandes pecadores. E Jesus foi com os discípulos, estavam nessa festa. E alguns fariseus lá interpelaram Jesus, melhor, os discípulos de Jesus, dizendo: seu mestre come e bebe com os pecadores? E Jesus precisou responder que não veio para os sãos. Como médico, ele veio para os doentes. Quem é doente? Então, ele precisava se juntar com os pecadores para tratar. Afinal de contas, os médicos não podem dizer: olha, eu não quero pegar a doença desses doentes, eu vou ficar distante, não posso nem trabalhar. Ele tem que chegar junto, por mais que risco que possa ter. É claro que Jesus não corria nenhum risco, mas o médico se aproxima dos doentes na intenção de curá-los. Pois bem, e passado aí esse jantar, ou almoço na casa de Mateus, que é Levi, os fariseus não deixaram Jesus em paz. Tanto é que, no próximo passo, é que eles dizem: olha, os discípulos de João e os nossos discípulos jejuam, mas os teus discípulos comem e bebem. E Jesus precisou dizer para ele: olha, enquanto os convidados estão com o noivo na festa, não faz sentido eles jejuarem, porque a festa de um judeu demorava 7 dias. Então você não vai exigir que convidados jejuem na festa. Na festa é para comer e beber. É tempo de celebração. O Senhor disse que ele é o noivo. Não era João, inclusive, o noivo. Por isso que os seus discípulos jejuavam, né? Porque João estava preso, já estava preso, a mando de Herodes. E jejuavam tristes porque não estavam mais com o seu Senhor, que era João. E João disse: convém que Jesus cresça e que ele diminua. Não era nem para ter discípulos, mas os discípulos estavam tão ligados a eles que jejuavam. E por isso que os fariseus, querendo acusar Jesus, comparam que os discípulos de João jejuavam, os deles jejuavam, mas Jesus comia e bebia, os discípulos de Jesus. Então Jesus mostra que ele é o noivo
Era tempo de celebração, tempo de alegria. E Jesus também compara, citando duas parábolas, que é a parábola das vestes novas e da veste velha. Quando você tem uma veste velha que você gosta, você não pega uma veste nova, rasga o pedaço da nova e remenda a velha, porque não vai destruir as duas. Não vai ajudar a velha e vai estragar a nova. Então, Jesus estava falando sobre aspectos externos da religião. Ele veio trazer uma nova religião, um novo ensino, ampliando o conceito em favor dos homens, sobretudo libertador, tirando as leis cerimoniais, as leis cívicas de Israel, em certo sentido, porque quando passasse para a igreja gentílica, não seriam as leis cívicas de Israel, mas sobretudo tirando as leis cerimoniais, mas ampliando a lei moral, que eles não se preocupavam com isso. Veja, é bom dizer isso aqui, nessa introdução. O nosso Senhor Jesus Cristo não diminui o valor da lei moral, mas amplia o valor da lei moral. Lembre-se disso. É claro que ele vai nos ajudar a cumprimento dessa lei moral. Se antes você sequer podia adulterar com uma mulher, fisicamente falando, ele amplia dizendo que você não pode nem sequer imaginar, porque imaginar já é adulterar. Se antes matar o seu inimigo assassinando seria um crime de assassinato, quebra do mandamento, só odiar o seu inimigo você já está matando. Veja que ele amplia o conceito moral. Amplia em muito o conceito moral que dependemos dele para viver essa lei. Mas os fariseus não estavam preocupados com conceitos morais. Eles estavam preocupados em conceitos cerimoniais, para prender as pessoas nas suas rédeas religiosas. Dominar as pessoas religiosas. É por isso que a aparência para ele era muito importante. A aparência religiosa era muito importante. Para dominar as pessoas dessa forma. E eles não estavam preocupados, por exemplo, com a questão interior, que era o bom vinho, né? Jesus fala, se você pega vinho novo e põe em odres velhos, os odres velhos vão rachar, vão se romper e o vinho vai se derramar, porque o vinho, ele fermentado, ele enche de gases e ele estufa os odres que eram feitos de pele de cabras, uma espécie de garrafa feita de pele de cabra, e precisava ser odres novos, pele nova, porque vinho novo em pele nova de cabra. Então, Jesus mostra que o aspecto interior, que é o vinho, né? A alegria de termos o Espírito Santo, renovar, ele veio trazer deleite. Então, veja que ele está combatendo o tempo todo as interpolações farisaicas. E aqui nesse texto não é diferente. Mais uma vez, Jesus está de boa lá, passando com seus discípulos na seara, tem fome, os seus discípulos têm fome, e ele permite que os discípulos comam. O comer envolvia várias coisas. Primeiro, arrancar, colher das espigas. Depois envolvia moer os grãos de trigo. E depois envolvia soprar ou joerar, para poder ficar sopra a semente e fica... É mais ou menos o que a gente faz aqui, vocês vão lembrar muito bem, o que a gente faz com amendoim torrado. Pega amendoim, a pele sai um pouco, você sopra a pele e fica só com os grãos comendo. Então, é mais ou menos isso que eles tinham que fazer. E aí os fariseus que estavam acompanhando Jesus, de olho em Jesus, para apanhar em alguma coisa, é que eles vêm com esse ataque, criticando o Senhor, porque não guardava. Segundo eles estavam quebrando o sábado. E você sabe, quando a pessoa era acusada de quebrar o sábado, poderia ser apedrejado e ser morto. Né? Muitos foram mortos, certamente, injustamente. Injustamente, quando estavam atendendo necessidades pessoais, físicas, da vida, mas foram mortos por causa dessa religião que oprimia as pessoas. Portanto, o Senhor termina nesse texto que nós lemos, com o versículo 5, dê uma olhada, ele termina dizendo, e acrescentou-lhe o Senhor, o Filho do homem, que é ele mesmo, Jesus, é Senhor do sábado. Vou usar este versículo como tema para a nossa pregação. O Filho do homem é Senhor do sábado. Em primeiro lugar, por isso, sendo o Filho do homem Senhor do sábado, ele não impediu que os seus discípulos atendessem suas necessidades de vida. Veja aí o verso 1 e 2. Se Jesus, que é o dono, inclusive, que é o criador da ordem do sábado, ele é Deus também. E como Deus, ele ordenou que Moisés registrasse na palavra, nos 10 mandamentos, a guarda do sábado, primeiro pela criação,
o descanso, Deus descansou. Depois, pela redenção, o povo foi redimido do Egito. Ele que é criador do sábado, ele mesmo poderia, olha, epa, vocês não colham não, meus discípulos, não colham, porque hoje é dia de sábado e de descanso, sequer pode comer. Ele mesmo poderia ter dito isso, mas ele não impediu que os discípulos atendessem suas necessidades físicas no dia do sábado. Porque é incongruente pensar que temos o sábado para adorar a Deus e não podemos atender as necessidades físicas mais básicas. O sábado não é para isso, não é para impedir a gente de poder viver, pelo contrário, é para chamar a gente para a verdadeira vida. E o Senhor não impediu que os seus discípulos comessem. Então eles comeram espigas, nos diz Marcos que eles estavam com fome. E com fome a gente quer comer, é necessário, ainda que seja domingo, ainda que seja o sábado, você precisa comer. Veja que também não houve furto, porque em Deuteronômio, no capítulo 23, verso 25, diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Quer dizer, você come o que puder com as mãos, mas não vai usar maquinário para poder colher muito e levar de sobra para casa. Você coma, quando você entrar numa plantação de alguém, você pode comer. Veja que os fariseus não estão recriminando os discípulos por estarem roubando, furtando a seara de outrem, mas estão recriminando porque estão comendo no dia de sábado. Esse era o problema. E aí, eles não entenderam que o nosso Senhor veio para nos ensinar sobre a misericórdia dele em favor dos homens, da bondade. A lei de Deus e os ensinos de Deus, religiosos de Deus, não é para nos tirar a vida, limitar a vida. Pelo contrário, é para acrescentar vida a nós e nunca para impedir a vida. Por isso que o Senhor, então, fala com eles. Veja que o verso 2, dê uma olhada, por favor. Os fariseus nos disseram, e alguns fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Vejam, os fariseus estavam recriminando Jesus porque, segundo ele, todo esse processo de arrancar colheita, de pisar com a mão o trigo e soprar, ajoelhar, era exatamente o que estava proibido, segundo os mandamentos. Veja que os fariseus, eles tinham a Torá, aí tinha uma interpretação da Torá, que é a Mishnah, e a interpretação da Mishnah, que é o Talmud. Então, interpretação em cima de interpretação, mas sempre tornando pesado. Eles acrescentaram as leis proibitivas de Deus, 600 e alguma coisa, aumentaram em muito mais, tornando pesado o dia de sábado. Em vez de ser um deleite, era uma opressão. E é por isso que eles estavam aqui censurando o Senhor, porque o Senhor não estava incomodado, porque na visão deles, eles estavam quebrando, Jesus estava quebrando o sábado. E não era isso. O Senhor não estava quebrando o sábado. Pelo contrário, estava permitindo que os seus discípulos pudessem se alimentar. Estavam permitindo que eles pudessem usufruir da vida. Afinal de contas, comer é uma necessidade básica, não é? Comer é uma necessidade básica. Certa vez perguntaram a uma pessoa, ainda hoje nós temos certos radicalismos, né? Hoje nós guardamos o dia do Senhor, que é o sábado. O quarto mandamento é o descanso. Nós somos chamados a descansar no dia do Senhor. E a igreja cristã é ensinada, por isso que nós legamos o domingo para a humanidade. O domingo é o descanso do Senhor. Mas, ainda hoje, podemos cobrir esse domingo com um certo radicalismo. Há quem diga o seguinte, não, dia do Senhor sequer posso fazer comida, ou posso ir comprar comida, ou posso ir lá no restaurante comer, porque eu estou dando trabalho a alguém quando deveria estar descanso. Mas, se pensarmos, alguém na sua casa precisa descansar também, né? Seja você, sua esposa, seus filhos, precisa descansar. Então, parar de fazer comida e comprar comida fora é atender a necessidade de descanso de alguém. E outra coisa, os que estão trabalhando por necessidade básica de vida. Precisam da remuneração para poder viver, manter. Então, quando alguém vai se alimentar em um restaurante, porque quer descansar no dia do Senhor e não fazer comida em casa, ele está agindo com misericórdia para quem precisa do salário. Temos que pensar assim, dessa maneira.
para não sermos radicais demais. Hoje, temos que guardar o dia do Senhor, sim, mas cuidado com os exageros radicais da religião, que pode matar a nossa fé, que pode tolher a verdadeira vida. E veja, essa tendência farisaica não está fora do nosso risco hoje, que guardamos o dia do Senhor. É preciso guardar o dia do Senhor com sabedoria, mas não com radicalismo, não com farisaísmo. Segundo e último lugar, irmãos, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em segundo lugar, pois repreendeu os que são da religiosidade morta. Verso 3 e 4, olha aí. Cristo, o Senhor do sábado, o Filho do Homem, ele repreendeu aqueles que eram da religiosidade morta. Versos 3 e 4, dê uma olhada. Veja que primeiro ele diz, não leram que Davi e seus companheiros, quando teve fome, eles tomaram do pão da proposição e comeram. O pão da proposição era feito semanalmente, somente os sacerdotes poderiam se alimentar dele. Somente os sacerdotes. Mas Davi, quando estava fugindo de Saul, e foi visitar o sacerdote Abiatar, lá tinha os pães da proposição. Não tinha outra comida senão os pães da proposição. Ele, Davi, comeu e deu aos seus companheiros. Não era lícito comer. Na lei não era lícito eles comerem porque não eram sacerdotes. Porém, qual era a importância? A importância era a vida. Eles estavam com fome, não tinha outra comida. E Davi se valeu daquela comida e deu aos seus companheiros e não foi morto por Deus por causa dessa quebra da lei cerimonial que eles não podiam comer. Por quê? A maior necessidade deles era alimentar-se, era a vida. Veja que Cristo está usando a palavra para combater o farisaísmo louco nas pessoas. Eles mostram que na própria lei, na própria palavra de Deus, havia o exemplo de Davi quebrando uma lei cerimonial para atender a necessidade física de vida. Veja como muitas vezes a leitura radical da palavra, né, religiosa, com certas influências religiosas, pode matar o ensino. Estava lá, que Davi quebrou, Cristo mostra na palavra que Davi quebrou uma lei cerimonial e não foi punido por isso, porque estava atendendo a necessidade básica. Agora veja só, Davi diz que dele sairia um descendente. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à tua direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110. Quem seria esse Messias? Exatamente o filho de Davi. Se Davi proporcionou aos seus companheiros que se alimentassem de um pão que não era lícito se alimentar porque estavam com fome e não tinham outra comida, quanto mais o filho de Davi, que é Senhor, filho do homem, não estava dando autorização para os seus discípulos comerem. Estava dando autorização para os seus discípulos comerem. Porque não havia pecado nisso. Havia necessidade de se alimentar e essa necessidade precisava ser atendida. Veja, irmãos, o sábado foi feito para adoração a Deus, mas foi feito para a misericórdia do ser humano. Nós podemos fazer obras de misericórdia no dia do descanso, no dia do Senhor. Podemos também fazer obras de necessidade. Quando alguém trabalha, porque foi escalado para o trabalho, é obra de necessidade, ele precisa trabalhar. Por isso que muita gente trabalha no dia do Senhor, no domingo, porque foi escalado. Às vezes a função dele o obriga a isso. Tem gente até que pede a Deus e ora a Deus e até escolhe trabalho que não possa comprometer o dia do Senhor. Mas quando ele é escalado, é obra de necessidade, ele precisa trabalhar, atender a necessidade de outras pessoas, da sociedade dele, de dinheiro, manutenção, e Deus não vai recriminar por isso. Porque se entende que obras de misericórdia, obras de descanso, são necessárias a benefício do homem, da restauração também, da bênção de poder usufruir do descanso. Veja, mas a religiosidade morta transforma o sábado em opressão, o descanso em opressão. Por que eles fazem isso? Para dominar as pessoas. São cabrestos religiosos para dominar as pessoas. Infelizmente, aquela sociedade no tempo de Jesus estava dominada por esse cabresto religioso. As pessoas tinham medo. Medo de quebrar o sábado com tanta imposição que os religiosos impunham sobre a humanidade, sobre os israelitas, os judeus. E isso era uma forma de controle. Infelizmente, irmãos, não é diferente ainda hoje. Há muitos religiosos que impõem cabrestos religiosos para nós, fora da palavra, fora do ensino da palavra, para nos dominar.
para controlar as nossas vidas, quando Deus nos ensina a vida e não a escravidão e a prisão. Pelo contrário, nos libertou dessa escravidão. Verso 4, veja que os pães aqui citado eram os pães da casa de Deus, que não eram lícito comer, mas somente o sacerdote. Veja que a necessidade do grupo de Davi sobrepujava toda a lei cerimonial. A necessidade de se alimentar era mais importante do que o legalismo estéril daqueles fariseus. Era a necessidade. Deus opera nisso. Mateus é a passagem correlata de Lucas, capítulo 6. Mateus nos acrescenta duas coisas que Marcos e Lucas não quiseram acrescentar. Jesus diz o seguinte: vocês sabiam que os sacerdotes trabalham no dia de sábado? É quem mais trabalha no sábado é o sacerdote. Tem que matar a ovelha, tem que levar o sangue, tem que preparar, tem que fazer um bocado de coisa. E eles ficam isentos de culpa. E aí os fariseus devem ter dado um nó na cabeça. É mesmo. Os sacerdotes trabalham muito. E como é que eles ficam sem culpa? Porque eles estão trabalhando na agenda do Senhor para oficiar o culto a Deus e levar o povo à adoração. Isso é trabalho? É claro que é trabalho. Mas foi ordenado por Deus para promover a vida espiritual do povo de Deus. E alguém tem que fazer essas funções sacerdotais do ensino, dos sacrifícios. Isso é trabalho. Por isso que eles recebem por seu trabalho. Eles recebiam os dízimos e ofertas por causa do trabalho. Veja que Jesus cita um caso, eles não tinham pensado nisso. Veja, irmãos, quando a lei de Deus, a palavra de Deus, ela pode ser usada para oprimir as pessoas com um legalismo estéril, mas ela pode ser usada também corretamente, interpretada corretamente para combater esse legalismo estéril, como Jesus está fazendo aqui, mostrando passagens da palavra de Deus que deixava as pessoas promoverem a vida no dia do descanso. Veja, lá em Mateus também nos diz que Jesus fala para os fariseus: vão ler